Luiz Carlos de Lacerda era um jornalista, um abolicionista radical na sua luta contra a escravidão. Era filho de um médico, tinha 4 irmãos, sendo 2 médicos, um advogado e um jornalista também. Portanto, ele era filho de uma família de classe média, né, do século XIX, numa cidade que tinha um grande número de profissionais liberais e que se destacava por ter tido uma urbanização precoce, né, e acentuada na província do Rio de Janeiro, como era Campos na época de Lacerda, né? Então ele é um legítimo representante desses profissionais liberais, numa cidade marcada por uma vida intelectual intensa, um número muito grande de jornais, de sociedades literárias, de sociedades musicais, com biblioteca, com teatros, né? E uma cidade que tinha uma relação muito estreita com o Rio de Janeiro, no sentido de estar antenada com as notícias, com a vida da corte. No final do século XIX, Campos era uma região extremamente urbanizada, com características de uma cidade, porém com grandes fazendas produtoras de café. Ou seja, ao mesmo tempo que ela tinha uma elite muito poderosa, essa elite urbana tinha interesses muito grandes com a produção de café. Ou seja, grande parte dessa elite, ou parte dessa elite, tinha interesses na manutenção da escravidão. E, portanto, era uma sociedade extremamente rica. Campos era um terreno fértil para o nascimento de uma figura como Luiz Carlos de Lacerda. Eu penso que Luiz Carlos Lacerda ele optou exatamente por essa questão humanística e abandonou tudo que estava no seu entorno, né? Ele relegou tudo a planos inferiores, no sentido de consolidar, né, o melhor que ele considerava para a liberdade, não só a liberdade da expressão humana, mas, sobretudo, a liberdade do ser humano como um todo. Campos que está vivendo esse movimento abolicionista. Quer dizer, o país inteiro está vivendo e a província do Rio de Janeiro está vivendo esse movimento abolicionista também. As décadas finais da escravidão, ou seja, a partir de 1880 até 88, nós vamos perceber em todo o país uma série de movimentos mais fortes ligados ao processo que vai culminar na abolição, seja na questão discursiva, seja na questão mais prática. Ou seja, vão aumentar as fugas de escravos, fugas coletivas, vão aumentar o número de quilombos, vão aumentar o número de assassinatos de senhores e feitores e os incêndios nas plantações. E aí, voltando para a região de Campos, a particularidade de Campos, a especificidade de Campos, isso vai ficar muito nítido ali naquela área. Inúmeros incêndios vão acontecer na região. Vários canaviais vão pegar fogo naquele momento. E os escravos vão ser responsabilizados por isso. Inúmeras fugas coletivas vão acontecer, né? E essas fugas coletivas vão ser taxadas de avalanche negra. A população passa a se referir a essas fugas coletivas como a grande avalanche negra que vai destruir a economia brasileira. Na década de 80, essa região tem o maior número de escravos de toda a província do estado do Rio de Janeiro. Então era como estar sentado num barril de pólvora. Esses escravos
eles estão atentos a tudo que está ocorrendo na política. Né? Porque exatamente o racismo, né, da sociedade brasileira sempre fez desses escravos seres assim que ganharam a escravidão a abolição da escravidão de uma princesa. Não, os escravos estavam o tempo inteiro, inclusive, né, no século XIX, impetrando ações contra seus senhores, tentando entrar na justiça, apesar de toda uma legislação desfavorável, né? Então, eles estavam sempre atentos. Então, esses movimentos de vai fazer a lei do ventre livre nos anos 70, isso causou uma série de agitações entre os escravos, querendo saber os seus benefícios, né? A lei dos sexagenários, quer dizer, então era sempre uma situação muito fértil para as ideias abolicionistas. Como que Carlos de Lacerda se transforma num homem conhecido da sociedade, né? Exatamente no momento em que ele é o delegado de Campos e ele aparece como um grande herói no processo de destruição, e destruição muito entre aspas, de um famoso quilombo, né? Esse quilombo ele surgiu por volta do ano de 1877, quando a proprietária de uma grande fazenda faleceu. Os escravos dessa fazenda se revoltaram e não aceitaram a venda da propriedade, porque eles sabiam que eles corriam sérios riscos de terem donos, de terem a propriedade dividida, de terem donos que não aceitariam os acordos anteriormente firmados, enfim. Esses escravos se rebelaram e formaram um grande quilombo no interior dessa fazenda. E eles conseguiram se manter nessa estrutura quilombola durante alguns anos. Essa é a fazenda de Loanda, é o quilombo de Loanda. E durante alguns anos as autoridades tentaram invadir esse quilombo, essa fazenda, várias vezes. E várias vezes foram expulsos pelos quilombolas, que estavam muito bem armados, segundo os relatos das autoridades e segundo os anúncios dos jornais da região e até da corte. Bom, em 1880, então, o quilombo é formado em 1877. Em 1880, Carlos de Lacerda, então delegado de polícia, faz um acordo com os quilombolas. E por esse acordo ele consegue a rendição. E nessa rendição ele consegue que 53 escravos se entreguem. Só que desses 53 escravos, a grande maioria era formada por mulheres, crianças e idosos. Pouquíssimos homens. Quer dizer o seguinte, como é que um quilombo que resistiu tantos anos e com tantas armas... Primeiro, por que eles não resistiram ao Carlos de Lacerda? Eles tinham armas para isso. Provavelmente porque não interessava. Segundo, essas pessoas que se entregaram tinham grande possibilidade de serem apadrinhadas. E os homens, ou seja, as grandes lideranças desses quilombos, não foram capturados. Eles saíram do quilombos, eles foram para outras regiões. Portanto, o quilombo não foi destruído. Esse quilombo foi simplesmente transferido para uma outra região. Ou seja, as autoridades ficaram satisfeitas, os fazendeiros ficaram satisfeitos, porque esse quilombo estava atraindo escravos de outras fazendas para lá. Escravos de outras fazendas estavam fugindo e se escondendo nesse quilombo. Com o esfacelamento dessa estrutura, esses fazendeiros ficaram mais, vamos dizer, tranquilos. Mas, na realidade, não houve a destruição física desse quilombo como a gente conhece tradicionalmente. O que houve foi um acordo. Em 1882, Carlos de Lacerda, em função disso, foi condecorado como comendador, né? E, portanto, mais uma vez, ele recebe um título reservado à elite, né? Só que esse comendador está cada vez mais
envolvido, mais interessado na causa abolicionista. Em 81, quando ele recusa ser o orador da Sociedade Campista Libertadora, dizendo que primeiro os escravos precisavam ser educados para depois serem libertados, ele está num processo. 3 anos depois, ele é um abolicionista radical, funda o jornal 25 de Março, que em 25 de março de 84, né, 1884, tinha sido a libertação dos escravos no Ceará, então é uma alusão, né? E esse órgão, ele se define logo na sua primeira página como um órgão abolicionista. O 25, ele é um jornal criado, tá, em função da libertação do Ceará. 25 de março é a data do Ceará. O Patrocínio esteve no Ceará, fez uma campanha muito grande com relação a isso. O Ceará se tornou um símbolo porque foi o primeiro província a ter todos os escravos libertos. E isso gerou uma campanha nacional, gerou uma campanha internacional. O 25 de março foi criado sob esse clima, como outros jornais foram criados sob esse clima. A partir dali, então, ele declara abertamente as suas posições mais radicais do movimento. Mais inflamados. E a partir daí, então, os seus oposicionistas passam a se referir a ele como um abolicionista perigoso, radical e extremamente inflamado, né? E as ideias dele passam a ser veiculadas nesse jornal e você percebe que muitas vezes ele, de alguma maneira, ele incita os escravos à fuga, ou pelo menos ele não recrimina, né? Nem às fugas coletivas e nem aos grandes incêndios. Tá? Ele diz apenas que são consequências da escravidão. O jornal a vida toda atua no sentido, tinha como escopo, tinha como processo editorial, né, a busca da libertação dos escravos. E por que o jornal? Porque o jornal era, sem dúvida nenhuma, o maior veículo de penetração junto à população daquela época, né, no século XIX. Então ele tinha exatamente de fazer o quê? De lutar contra um outro jornal que expressava de uma maneira muito violenta, né, contra os abolicionistas, que era exatamente o Monitor Campista, né? Porque essa é talvez uma grande mancha do histórico Monitor Campista, porque ele exatamente desenvolveu todo um trabalho editorial em função das classes dominantes daquele tempo. Então, para lutar contra o Monitor Campista, ele tinha que fundar um jornal. E o 25 de março é, sem dúvida nenhuma, talvez uma das expressões máximas de todo esse trabalho, né, que vai consubstanciar exatamente com o fim da abolição da escravatura. O José do Patrocínio está escrevendo no jornal dele, ou em vários de seus artigos, ele está escrevendo para a elite e está escrevendo para os políticos. O Carlos de Lacerda não. O Carlos de Lacerda está escrevendo para a população de uma maneira geral. E sabendo que esses discursos vão chegar aos ouvidos da população escrava também. Seja pelos escravos que sabiam ler, ou seja pelos homens livres, pobres que sabiam ler e fariam com que esses escravos soubessem o que estava escrito ali. Mas aqueles discursos circulavam na sociedade de uma maneira geral. E eram discursos de incentivo à questão abolicionista. O Carlos Lacerda e o Patrocínio são dois homens que, desde a infância, juventude, estão ligados por ideias. E eu digo assim, que um complementava a ideia do outro. Um complementava a ideia de luta do outro. Eu digo até que o molde do Patrocínio abolicionista é um pouco lacerdista. É um pouco do Lacerda, né? Porque o Lacerda me parecia, nessa fase da juventude, mais amadurecido que o Patrocínio. O Patrocínio foi criado como um menino branco,
com todas as regalias, na fazenda do pai, na casa do paroquial. Eu acho que o distanciamento dele para a causa, né, era maior do que do Lacerda. Então acho que o Lacerda trouxe esta consciência para o patrocínio. Tanto que o depoimento, quando ele fala do escravo, que o patrocínio açoitou, né, e o pai foi lá para falar para ele que não devia fazer aquilo, que onde ele acorda para a questão da abolição. Quer dizer, quando o Lacerda fala isso, ele fala com um sentido de que agora o patrocínio está dentro da causa, ou seja, né, e a partir daí os dois têm uma caminhada muito reta, né, com relação à questão racial, com relação à questão da abolição da escravatura, tanto em Campos, o Lacerda fica lá em Campos fazendo isso, e no Rio de Janeiro, onde o patrocínio vem. Havia neles uma espécie de proteção um do outro, porque, por exemplo, o patrocínio cobrou em vários artigos no Rio de Janeiro os ataques que estavam acontecendo, as perseguições. O Lacerda foi processado aqui, foi processado aqui. Então, essas denúncias, o patrocínio não deixava passar, em defesa do amigo. Por exemplo, o empastelamento do jornal, os ataques ao jornal, a perseguição ao Lacerda. O patrocínio não deixava isso passar em branco. E o Lacerda tinha essa coisa, essa cumplicidade de grandes notícias, ou textos de patrocínio, de reproduzir em Campos. E eu acho que também foi uma coisa de manter os laços do patrocínio lá em Campos. Manter vivos esses laços em Campos. Sabe? Acho que foi uma troca nesse sentido, né? Projetar o Lacerda para uma cidade como o Rio de Janeiro, visibilidade que tinha o Gazeta da Tarde. O Gazeta da Tarde, ele, quando o patrocínio assumiu, ele tinha mais ou menos, não tinha nem 2.000 exemplares, 3.000 exemplares. Quando o patrocínio assumiu, foi para 20.000 exemplares. Então você tem ideia de como, né, o patrocínio conseguiu transformar o jornal num grande veículo de comunicação, né? O 25 de março foi o grande jornal, né, acho que da abolição de todo aquele noroeste ali, fluminense, como a Gazeta da Tarde foi aqui, tornou o grande veículo de ideias de dois homens cujo objetivo era a libertação do país. As conferências, elas eram realizadas no Teatro Empírio. E tem um capítulo muito interessante em uma dessas conferências, que foi um discurso do poeta Luiz Militão. Ele fez um discurso muito interessante e fez uma crítica contundente à igreja, porque a igreja sempre esteve ao lado dos escravocratas. Quer dizer, talvez um outro peso, importante da Igreja Católica, dando apoio exatamente ao desenvolvimento de todo o sistema escravagista no município de Campos dos Goytacazes. Ou seja, no Brasil como um todo, a Igreja de Campos não era diferente de outros tipos de igreja. São várias acusações de que escravos fugidos estavam acoitados no jornal, de que instrumentos de suplício tinham sido roubados das fazendas e levados para o jornal foi invadido e depredado, muitas acusações, e mesmo retirando, os exageros dos inimigos do Lacerda, por todos os documentos que eu vi, eu acho que, de fato, eles forneciam armas para esses escravos e organizavam, e procuravam organizar e fazer essas comunicações entre fazendas diferentes. Por quê? Porque eles consideravam que isso era legítimo, que era uma luta legítima, que isso era um caso de política e não um caso de polícia. Quer dizer, era a sublevação legítima de homens que tinham a sua liberdade roubada, porque não havia nenhum documento, como nunca houve, nenhum documento que instituísse a escravidão. Nós temos relato de 2 atentados que estão interligados. Um que foi contra Adolfo Pereira Porto, que em dezembro de 1886 foi
teve uma tentativa de assassinato saindo da redação do jornal. E em janeiro de 87, o mandante, que era o Raimundo Alves Moreira, ele vai a uma conferência no dia 30 de janeiro de 87, uma conferência de Lacerda nesse Teatro Empírico, e ele pede uma parte e começa então a se contrapor veementemente ao Lacerda, e os abolicionistas o expulsam do teatro, só que ele está com seus capangas na porta que começam a atirar e deste conflito todo acaba morrendo uma pessoa, que é Luiz Fernandes da Silva, que coincidentemente era extremamente parecido com Lacerda. Quer dizer, então, também se tem isso na conta de um atentado a Carlos de Lacerda, né? Então, constantemente, o jornal era depredado, era invadido, era realmente um quartel-general que se contrapunha ao quartel-general dos escravistas, que era o Clube da Lavoura. A situação vai se agravando, a tal ponto que em 1887, o jornal 25 de Março é atacado. Vários abolicionistas de Campos são presos. Carlos de Lacerda foge, cai na clandestinidade e chega ao Rio de Janeiro e fica escondido. E aí ele passa a escrever em vários jornais, inclusive passa a escrever no Jornal do Patrocínio, né? E ele passa a defender os seus amigos e passa a conclamar aqueles abolicionistas que estavam presos a resistir, porque eles também eram heróis. Se os escravos haviam aguentado a escravidão tantos anos, haviam sido vítimas tantos anos, por que os abolicionistas não podiam ser? Né? Então, que eles aguentassem, porque aquela opressão teria que acabar um dia. Ele arma escravos, ele estabelece contatos para que várias fazendas, vários escravos em fazendas diferentes se sublevem ao mesmo tempo. Quer dizer, são inúmeras as acusações. Mesmo que a gente considere que é óbvio, está muito claro, né, um conflito deflagrado público entre ele, né, e o delegado de Campos na época. E é interessante ver que sempre que alguns negros sublevados são presos, se encontra um jeito de haver algum que acuse o Lacerda de ter insuflado aquela sublevação. Quer dizer, é lógico que você tem que dar um desconto de determinados casos em que isso foi feito até sob tortura, né? Mas são muitas. Em alguns casos, né, dá para se perceber que isso foi feito. Isso também não é, vamos ser honestos, exclusivo de Campos, porque isso houve com os Caifases em São Paulo e houve também com o Clube do Cupim em Pernambuco. Quer dizer, também outros abolicionistas resolveram meter a mão na massa, né? Por quê? Porque eles acreditavam que a luta dos escravos era uma luta justa, porque era uma luta por direitos que tinham sido negados, né? Isso vai ser fundamental para o próprio processo das rebeliões. Por quê? Porque até o movimento abolicionista, qualquer resistência negra era simplesmente um caso de rebeldia, um caso de polícia. É o abolicionismo que vai dar a esses movimentos que sempre existiram, desde que o negro aqui pisou como escravo, né? Veja o Quilombo dos Palmares, né? A grandiosidade do Quilombo dos Palmares no século XVII. Agora, o que é interessante é que o movimento abolicionista legitima politicamente, junto ao mundo dos brancos, digamos assim, aquela rebeldia. A situação vai ficando insustentável na região de Campos, e a tal ponto que os grandes fazendeiros acabam se reunindo em 88, em março de 88, e resolvem que não tem jeito. Eles não têm mais como segurar essa pressão
na região, na área, e em março eles resolvem, por absoluta incapacidade de resistir, né, é bom salientar, que é melhor então acabar com a escravidão na região e começar o trabalho assalariado. Portanto, eles resolvem pôr fim à escravidão alguns meses antes da Lei Áurea. Luiz Carlos Lacerda, com isso, ele ganhou a incompreensão de todas as classes dominantes. Com a abolição da escravatura, ele recebe também, né, o ódio velado, né, dessa sociedade escravista, que até hoje, né, ainda tem os seus ranços na sociedade, mesmo no terceiro milênio. O 25 de março, ele acaba em 88 e se cria um outro jornal, que é o Cidade de Campos, criado também na direção pelo Lacerda e mais outros 2 jornalistas, porque ele diz que o jornal 25 de março já tinha cumprido a sua tarefa. E é interessante ver o seguinte, esse jornal Cidade de Campos, ele, na época em que o Lacerda ele fica até o número 25 do jornal. Esse jornal ele tem uma visão da problemática da inserção do negro, né, como trabalhador livre, né, vamos dizer assim, muito clara, né, uma compreensão tolerante para os conflitos todos que estavam acontecendo, né? De muitos negros se recusarem a voltar para as fazendas, e isso era esperado, né? E uma crítica contra os senhores que consideravam que nada mudaria nas suas relações de trabalho, né? Então, o conservadorismo de Campos hoje ainda mostra as marcas da escravidão. Imagina no dia seguinte da abolição se os negros iam ser de fato considerados cidadãos e iguais. Se o racismo ainda é um problema hoje, em 2016, imagina naquela época. E Lacerda, nesse jornal, ele chama a atenção dos senhores de que eles trataram o liberto como eles tratavam o escravo, era afugentar esse trabalhador, e que os escravos precisavam, então, né, de todo um tempo para estabelecer novas relações de trabalho. E não só os escravos, os próprios senhores, quer dizer, era um aprendizado mútuo do que era o trabalho assalariado. Quando ele sai do jornal, e os seus companheiros dizem que ele saiu porque ele tinha outras tarefas, eu percebi, né, que talvez tenha havido, na verdade, um conflito na direção do posicionamento do jornal. Quando ele sai, o jornal dá uma guinada completamente violenta, né, para uma outra percepção. E, em vez de se dirigir aos senhores para que eles mudem suas atitudes, começa a ameaçar os escravos, e dizendo aos escravos que eles, enquanto abolicionistas, não podem ser suspeitos de serem a favor da liberdade, mas que a liberdade tem limite. E o limite da liberdade é você trabalhar em troca de uma remuneração justa. Ora, isso é a grande ilusão do trabalho capitalista, né? Já denunciada por Marx, de que a remuneração é justa. E esse número 26, ele traz um texto muito longo ameaçando os escravos e dizendo o seguinte, que ou eles se adaptavam e voltavam ao trabalho tranquilamente, constituíam a sua família
e inclusive que tivessem, né, isso é muito interessante, que eles tivessem a consciência de que agora eles são sustentados pelo seu próprio braço, não pelos senhores, ora, como se não fossem os escravos que sustentassem os senhores. Então, dizem que se o comportamento não for esse, que a polícia agirá. Quer dizer, então, o negro que não estivesse satisfeito com aquelas condições de trabalho, que eram tão terríveis, né, quanto as que tinham antes, que ele seria novamente a resistência, a reação seria novamente um caso de polícia. É interessante porque o Carlos Lacerda, ele tem uma coerência muito grande. E quando ele sai do jornal, aquela visão social que ele tem, né, ela desaparece com ele. Então, eu acho que é um homem que manteve uma coerência muito grande, né, a partir do momento em que ele se engaja, que é em 84, uma coragem extraordinária, né, e que, de fato, fez uma diferença muito grande, muito importante para o abolicionismo e para a abolição em Campos e no Brasil como um todo. Então, é um grande personagem da nossa história. E quando o Patrocínio resolveu voltar a Campos para buscar a mãe doente, e o Lacerda com o Gomes da Silva, que era um outro amigo dele, acho que era Francisco Gomes da Silva, vieram buscar o Patrocínio no Rio de Janeiro para que juntos voltassem a Campos. E nessa vinda do Rio de Janeiro, vários acontecimentos no Rio de Janeiro entre eles, tal. Em Macaé, eles desceram em Macaé, e chegou em Macaé, o Lacerda, o Patrocínio e o Gomes encontraram 2 capitães do mato com um escravo algemado para entregar aos senhores em troca de indenização. E eles vendo aquela cena, o Lacerda, então, fez um discurso veemente, tipo humanitário para os capitães do mato. E os capitães do mato se comoveram tanto com aquele discurso do Lacerda que resolveram libertar o escravo, não entregar mais ao senhor. E nessa libertação dos escravos, eles tiraram as algemas ainda ensanguentadas dos escravos, e o Patrocínio guardou durante muitos anos essas algemas com ele, como um símbolo daquela questão da ideia abolicionista, né, deles. E seguiram viagem até Campos, onde foram recebidos como grandes homens, né, o Patrocínio principalmente, já foi recebido em Campos como um grande lutador pela abolição, um grande tribuno, um grande jornalista. Fizeram grandes discursos, né, conferências abolicionistas em Campos, enfim, foi uma passagem interessante da vida dos dois, né, nesse período, entendeu? Todos nós sabemos que eles eram contemporâneos, ambos nasceram em 1853, né, na mesma cidade e ligados pelo mesmo ideal. Né? Só que Zé do Patrocínio morre em 1909, né, alguns anos depois dos Carlos Lacerda, sofrendo as mesmas injunções, né, embora lá no Rio de Janeiro. Ambos, né, coincidentemente, morreram pobres, né, pessoas praticamente esquecidas da sociedade de consumo, porque as classes dominantes nunca, né, fizeram com que, nunca esqueceram, nunca perdoaram o trabalho que os dois realizaram. O quanto sofreu essa figura, a quanto sofreu esse idealista, né, e faleceu ainda na flor da mocidade, né, aos 44 anos de idade. Mas ofereceu à cidade um grande exemplo de luta, né, em favor, né, das liberdades humanas. Se Campos foi o quartel da abolição, eu acho que Luiz Carlos Lacerda foi o seu grande comandante, né, desse quartel da abolição, porque ele soube trabalhar com certeza, com afinco, em função da libertação de todos os escravos. A libertação não foi só dos escravos, mas a libertação do ser humano dentro de um sistema escravagista, cruel, perverso, né, e que deveria ser realmente extinto. Apesar da violência da escravidão, esses escravos conseguiram desenvolver uma cultura extremamente rica, uma cultura extremamente importante, e tão importante que ela está presente até hoje, né?
Mas a elite do século XIX, essa elite abolicionista, por mais abolicionista, por mais à frente do seu tempo que ela estivesse, ela não percebeu isso. Ela não percebeu, ou não tinha condições de perceber, é evidente, né? Quer dizer, não estou julgando essas pessoas, porque elas eram pessoas de seu tempo. O século XIX não tinha ainda condições de perceber a riqueza dessa cultura, como nós temos hoje. E portanto, para aquelas pessoas era necessário, sim, pegar esses escravos pelas mãos e levá-los rumo à civilização. Né? Quer dizer, o século XIX não tinha condições ainda de perceber que já havia uma civilização ali, que já havia uma sociedade, que já havia uma cultura própria ali, né? E que eles mesmos, elite, já estavam completamente impregnados daquela cultura negra, né? Ou seja, a conclusão que nós podemos chegar hoje é que nós somos uma sociedade extremamente mestiça e que visitar campos hoje ou visitar qualquer região do Brasil hoje é perceber isso. Essa é a grande riqueza desse país. É o que nos diferencia verdadeiramente dos demais. Somos um país mestiço e isso nós não podemos esquecer.